Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 39. Gênesis, no capítulo 39. Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom sentir a presença do Senhor. Eu não sei vocês, eu tenho certeza que sim, mas eu estava aqui e o Senhor me tocando profundamente. E é assim, quando a gente está aqui, com toda a nossa alma, o nosso espírito, o Senhor, Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Ele ache em nós aqui nessa noite verdadeiros adoradores. Amém? Eu sei que muitas vezes nós estamos e chegamos aqui cansados ou até mesmo pensando em desistir. E muitas vezes nós queremos algo, a gente vem aqui para buscar algo, buscar uma resposta, buscar alguma coisa que nos beneficie. Mas que o Senhor, Ele mude a intenção do nosso coração. Eu sei que a gente tem problema, tem dificuldade, mas tudo isso é nada perto da grandeza do nosso Deus. E quando nós o adoramos e quando nós nos entregamos e nós estamos aqui totalmente rendidos a Ele, pode ter certeza que todas as suas preocupações, todos os seus problemas, todas as suas aflições, Ele sabe, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração. Então entrega agora todas as tuas preocupações a Ele, sabe? Deixa lá fora. E só entrega a tua atenção a Ele nesse momento. 100% a Ele nesse momento. Porque Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo aqui nessa noite. Amém? Amém? Vamos ler a partir do versículo 1. José na casa de Potifar. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Amém? Pode fechar sua Bíblia, pode se assentar. José é uma passagem muito conhecida, né? É um personagem bíblico muito conhecido, né? Inclusive, eu acho que alguns domingos atrás foi falado sobre isso aqui, sobre José, né? E José, ele era do povo de Israel, né? Ele era um servo do Senhor, ele era um garoto naquela época, né? Ele era um menino que, apesar de ser muito novo, ele já temia ao Senhor, né? Ele já conhecia ao Senhor, ele já obedecia ao Senhor. E como todos nós já
se você com certeza já deve ter ouvido ou lido, né, ouvido em alguma pregação sobre a história de José. Ele era o filho mais novo na época em que isso aconteceu e era o filho preferido, né? Ele era o filho preferido. E José estava ali entre os seus irmãos, eram 12 irmãos, né? E ele era ali aquele filho, né, mais querido. A gente sabe a história que seu pai fez uma capa para ele, né? E todos os outros irmãos ficaram ali com ciúme, com inveja de José. E ele foi, então, vendido pelos seus irmãos, né? Então José era uma daquelas pessoas assim muito improváveis. Por quê? Porque ele foi ali vendido pelos seus irmãos, foi entregue como escravo, né? Ele foi vendido como escravo para os egípcios. Então, qual era a probabilidade de José dar certo? Se a gente for parar para analisar e pensar, e olhar com os olhos humanos, qual seria a probabilidade de José dar certo? Só que o nosso Deus, esse Deus a quem nós servimos, Ele ama os improváveis. Ele ama aqueles que ninguém dá nada, aqueles que têm uma história fracassada, aqueles que foram rejeitados, desprezados, os menores. Porque a matemática de Deus, eu sempre gosto de falar isso, a matemática de Deus é diferente da nossa. Para a gente perder com Deus, com Deus, para a gente ganhar, a gente tem que perder. Com Deus, menos é mais. E naquele momento, José era um improvável. Ele foi vendido como um escravo. E quando ele foi vendido como escravo, esses negociantes levaram ele ao egípcio. E o levaram ali e venderam José a Potifar, que era um oficial de alto escalão, né? Ele era tipo a segunda pessoa do faraó no Egito. E ele foi ali, naquele momento, vendido para essa pessoa, para Potifar. E ele começou a trabalhar ali como um escravo na casa de Potifar, né? Uma pessoa totalmente improvável, um rapaz tão novo, né? Ele era, naquela época, ele era o mais novo dos seus irmãos. Até então, o irmão caçula, né? Depois, né, a gente sabe que ele teve um irmão mais novo, chamado Benjamim, mas até então Benjamim não tinha nascido ainda. E José, ele era o irmão caçula, então ele era aquele menorzinho ali da turma, né? E ele chegou ali como escravo, um escravo, jovem, sem muita experiência, o queridinho do papai, né? Então, com certeza, ele teve muitos, assim, ele foi muito bem cuidado, ensinado, né? E ele foi ensinado nos caminhos do Senhor. Só que ele não tinha experiência de vida. E ele chegou ali, né, na casa de Potifar, sem essa experiência de vida. Só que quando o Senhor chama alguém, Ele não quer saber se você teve experiência ou não teve experiência. Ele não quer saber se você tem estudo, se você tem conhecimento, se você é inteligente ou se você não é tão inteligente, se o seu QI é muito alto ou é muito baixo. Ele não quer saber de nada disso. Porque quando o Senhor chama alguém, Ele se responsabiliza. Sabe, e talvez você tenha chegado aqui hoje, assim como José, o menor da sua casa. Aquele que foi desprezado, traído, ferido, aquele que ninguém dá nada. Aquele escravo que está ali todos os dias, trabalhando, né, dando o seu melhor, mas muitas vezes não é reconhecido. Então talvez você esteja nessa situação que José estava naquele momento. Mas uma coisa me chama muito a atenção aqui nesse texto. Ele diz assim,
O Senhor estava com José, no versículo 2. Por isso, ele era bem-sucedido em tudo que fazia, no serviço da casa do seu senhor egípcio. Se a gente for parar para analisar aqui as chaves dessa palavra, essa aqui é uma delas. José não era bem-sucedido porque ele era inteligente. Ele não era bem-sucedido porque ele era mais inteligente, mais evoluído. Não, ele era abençoado e próspero em tudo que ele fazia, porque o Senhor estava com José. Diga assim comigo: o Senhor estava com José. Então, essa é a primeira chave que a gente tem aqui sobre a vida de José, que a gente pode analisar nesse texto sobre a vida de José. O Senhor estava com ele. Então não importa se ele era pequeno, não importa se você é pequeno, não importa se você é o mais improvável da sua família. O Senhor está contigo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: o Senhor está contigo? Agora, pergunta assim: você está com o Senhor? Porque para o Senhor estar com José, a gente sabe que Deus, ele concede para o homem o livre arbítrio, né? Nós temos o livre arbítrio. É por isso que Deus colocou lá no meio do jardim do Éden uma árvore e falou assim: olha, Adão, Eva, vocês podem comer de tudo, mas dessa árvore aqui não comereis. Sabe por quê? Porque com isso ele estava concedendo o livre-arbítrio para o homem. Deus não queria que a gente fosse um robô que servisse a ele de qualquer jeito, não, servisse a ele, obrigado. Deus nunca quis isso. Sabe? Deus, ele não quer que você sirva a ele obrigado. Ele não quer que você esteja aqui obrigado. Ele não quer que você esteja durante o louvor obrigado a louvar a ele. Sabe o que ele quer? Ele quer que isso flua de dentro de você. E aí a gente se pergunta assim: nossa, mas por que Deus ele quer tanto ser adorado, né? Às vezes, né, passa assim pela nossa cabeça: Deus, ele quer tanto ser adorado, mas por que ele tem essa necessidade? Não, ele não tem essa necessidade. Saiba que Deus, ele não tem essa necessidade de ser adorado. Quem tem a necessidade de adorar a ele somos nós. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente adora, a gente se torna parecido com o que a gente adora. E é por isso que Deus, ele fala pra gente: olha, me adora. Sabe por quê? Porque ele quer que nós sejamos parecidos com ele. É por isso que quando a gente vem, quando a gente adora ele, a gente precisa fazer isso de coração. A gente não pode fazer isso por uma imposição. Sabe, às vezes a gente está aqui no louvor e fala: olha, levante as suas mãos. Não é obrigando ninguém a fazer nada. Não, é incentivando, é estimulando você a adorar a ele. Sabe, com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento, sabendo que se você o fizer, você se tornará parecido com ele. Quando nós adoramos, quando nós quer uma prova disso, sabe, a pessoa que é muito avarenta, é porque ela adora o dinheiro. Sabe? A pessoa que ela tem muito amor ao dinheiro, né? Que a coisa mais importante para ela é o dinheiro, ela se torna avarenta. Por quê? Porque ela está colocando aquilo em primeiro lugar. E quando a gente coloca algo em primeiro lugar, aquilo está se tornando um ídolo na nossa vida. E quando a gente coloca o dinheiro como ídolo da nossa vida, né?
Não é como, eu vou colocar uma imagem aqui e adorar. Não, vou colocar o dinheiro aqui e me prostrar. Não. Quando você começa a tomar decisões baseadas no dinheiro, né, você se torna uma pessoa avarenta. Né? Quando você gosta muito de alguém, de um ator, de um cantor, né? E você começa a viver a vida daquela pessoa e seguir aquela pessoa e fazer, você começa a se tornar parecido até com aquela pessoa. Né? Começa a falar parecido, começa a se vestir parecido, começa a querer ser igual àquela pessoa. Porque tudo aquilo que a gente adora, a gente se torna igual. Então essa é a necessidade de nós, como homens, adorarmos a Deus. Porque a nossa natureza é falha. Nós somos falhos. Nós somos terríveis. Sem Deus nós não somos nada. E sabendo disso, o Senhor nos criou para quê? Para o louvor da sua glória. Porque quanto mais nós nos tornamos parecidos com Ele, mais a nossa vida é bem sucedida. Sabe por que o Senhor estava com José? Porque José estava com Deus. José estava com Deus. Porque para você dizer, né, que alguém está com você, é porque você está com aquela pessoa. Você tem uma convivência com aquela pessoa. E quando você começa a conviver com aquela pessoa, né, aquela pessoa está com você, te apoia, né, faz tudo com você, por você. Porque existe um vínculo, um relacionamento. E José, ele tinha esse vínculo, ele tinha esse relacionamento com Deus. E quando nós temos esse vínculo, esse relacionamento com Deus, tudo na nossa vida é bem sucedido. Tudo aquilo que a gente faz é bem sucedido. Sabe, se você quer saber se alguém está trilhando o caminho certo, o caminho do Senhor, se você sabe, se você vai receber conselho de alguém, olha para a vida daquela pessoa, se ela anda com Deus, porque se ela anda com Deus, ela é bem sucedida. Ela é bem sucedida em tudo que ela faz. Eu não estou falando de bem sucedido financeiramente apenas. Eu falo de ter uma família bem sucedida. Eu falo de viver em comunidade de forma bem sucedida. Não é aquela pessoa que está com raiva o tempo todo de alguém. Não é aquela pessoa que está sempre encerrando ciclos de maneira ruim. Não, é uma pessoa do bem. E José, ele estava se tornando essa pessoa. Ele já tinha os ensinamentos que o seu pai lhe deu. Ele já sabia, já conhecia o Senhor, já vivia com o Senhor, já andava com o Senhor. Só faltava uma coisa para José. Alguém chuta? O que faltava para José? Não? Experiência. Experiência. E aí o Senhor o colocou aonde? Na casa da segunda pessoa do Egito. E ali ele foi para aquela casa. E o Senhor estava com ele. E ali quando ele começou a desenvolver o trabalho dele, fazer o que ele precisava fazer, ele fazia tudo com excelência. Ele fazia tudo com Deus, porque Deus estava com ele. Mas às vezes nós somos levados a lugares em que a gente vai precisar ter experiências para que a gente possa crescer em Deus. Porque quando nós conhecemos o Senhor, nós começamos uma caminhada com Ele. Nós começamos a trilhar um novo caminho com Ele. E esse novo caminho, deixa eu te dizer, se você está começando a trilhar agora esse caminho com o Senhor, é o melhor caminho, é o único caminho que leva à vida. Não só a vida eterna, mas para você ter vida nessa terra.
Porque a gente pode viver uma vida com morte, se a gente não conhece o Senhor. Mas se a gente conhece o Senhor coloca a vida na nossa vida. E José, ele já estava vivendo essa vida, só que ele precisava ter experiências. Então ele foi parar na casa de Potifar. E ali o Senhor prosperava e tudo que ele fazia era abençoado. Só que chega um momento que nós precisamos aprender. Chega um momento que o vinho que o Senhor quer nos fazer beber, nos fazer armazenar, ele já não cabe mais naquele odre velho. Por quê? Porque vinho novo em odre velho quebra o odre e destrói o odre. Por isso, quando o Senhor ele tem coisas maiores para nós, nós precisamos o quê? Alargar o nosso odre. Nós precisamos renovar o nosso odre. Nós precisamos ter experiências para que esse odre ele suporte o vinho novo que o Senhor tem para nós. E chega um momento que está às vezes tudo certo na sua vida, assim como estava ali na vida de José. Primeiro ele não estava nada certo. Ele foi abandonado, foi traído, quase ele foi morto. Só que aí o Senhor teve misericórdia, né? Porque ele andava com Deus e ele levou José para um lugar bom, de governo, de liderança, ali dentro da casa de Potifar. Então ele era a segunda pessoa de Potifar ali dentro daquela casa. Só que o destino de José não era liderar a casa de Potifar. O destino de José era liderar o Egito. Então, às vezes, a gente tem uma visão muito limitada. Às vezes você está com uma visão muito limitada do que o Senhor tem para a tua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer que essa visão precisa ser ampliada. Sabe, porque o que o Senhor tem para a tua vida não é para você ser governante na casa de Potifar. O que o Senhor tem para a tua vida é que você lidere o Egito. Ele quer te levar além. Ele quer te levar a níveis maiores. E Ele te trouxe aqui para te falar isso. Uma criança, um nenê, quando ele tem ali 1, 2, 3 meses, ele está ali acostumado com o leite materno. Só que chega um momento, né, Isis? Chega um momento que ele já não aguenta mais ficar só naquele leitinho. E aquilo gera um desconforto. E a criança começa a chorar muito. Começa a ficar inquieta. Por quê? Porque ela precisa de mais. O corpo dela precisa de mais. Ela precisa crescer. E só aquele leitinho não vai conseguir fazer ela crescer. E talvez chegou um momento na tua vida que só esse leitinho de vir aqui domingo, quinta-feira, não vai te fazer crescer. E aí você está assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo mais sentir a tua presença no culto. Eu não consigo mais te adorar, Senhor. Eu já não consigo mais chorar. Sabe por quê? Porque isso aqui é muito pouco para o que o Senhor quer que tenha de experiência com você. A experiência que Deus quer ter com você é maior. Não é que você não tenha mais que vir aqui ou estar aqui. De jeito nenhum. Porque enquanto nós não somos uma fonte de inspiração, a gente precisa estar perto de pessoas que são fonte de inspiração. E quando nós já não precisamos mais de uma fonte de inspiração, nós somos fonte de inspiração para outras pessoas. Então esse aqui sempre vai ser o seu lugar. Porque se você não está precisando de uma fonte para você, você vai ser uma fonte na vida de alguém. E é por isso que nós nunca
temos que deixar de estar aqui, uns com os outros, porque nós precisamos uns dos outros. Às vezes a gente precisa receber, mas às vezes a gente tem que dar. Porque a gente recebe tanto às vezes, que a gente fica tão cheio, e o Senhor está te dizendo assim: você recebeu para quê? Você recebeu para você encher até explodir e morrer? Ou você está recebendo porque eu quero te fazer um canal para a vida de outras pessoas? E naquele momento, José, ele já tinha recebido muito. E ele precisava expandir. Só que, eu falei ainda há pouco, né? Que é o melhor caminho seguir ao Senhor é o melhor caminho, o único caminho. É para os fortes. Porque não é fácil. É o melhor? É o melhor. É maravilhoso. É um caminho maravilhoso. Sabe por quê? Porque você anda com Deus, assim como José andava com Deus. Mas isso não impediu José de precisar passar por processos para o crescimento dele. E como eu falei, talvez você esteja aqui hoje e você já esteja no limite desse momento que você está passando. Porque o Senhor, Ele quer te levar a lugares maiores. Só que para você chegar a lugares maiores, talvez você vai passar por processos que você ainda não passou. A Bíblia diz, nos versículos posteriores aos que a gente leu aqui, que José era um rapaz bonito. Por isso, a esposa de Potifar, ela começou a assediar José. Mas como assim? José não andava com Deus? Andava. Andava com Deus e Deus andava com José. E isso impediu ele de ser assediado, de passar por uma tentação, porque aquilo foi uma tentação. Não sejamos hipócritas ao ponto de dizer assim: não, isso aí é muito fácil, eu teria passado por isso muito facilmente. Nenhum de nós teria passado por isso facilmente. Imagina você numa posição, você tem uma pessoa, né, que está numa posição maior que a sua, e aquela pessoa começa a te assediar e começa, né, e aí, sabe por que José resistia? Porque ele era forte? Vamos lá, vocês acham que é porque ele era forte que ele resistia? Porque ele era diferenciado? Porque ele tinha uma qualidade que os outros não tinham? José era igual todo mundo aqui, cada um de nós. Só tem uma diferença. E essa diferença depende de mim e de você. Como a gente já falou, José andava com Deus. José tinha vida com Deus. E nós? Nós temos vida com Deus ou nós só temos vida com Deus quinta e domingo? E sábado, às vezes, né, os jovens. Ontem teve aqui o culto de louvor, que foi uma bênção. Foi maravilhoso. E aí, né, às vezes quando tem, a gente vem e tem essa vida com Deus, naquela horinha ali. E às vezes até reclama, porque o culto demora, né, acaba tarde. E a gente reclama e tudo. Tá. Mas, para o nível que o Senhor quer te levar, isso não é mais suficiente. Porque José andava com Deus e não era na frente das pessoas. Ele tinha vida em secreto com Deus. É no secreto que a gente cresce. É no secreto que o Senhor revela. É no secreto, lá na madrugada, né, pastor? É no secreto, lá no seu quarto, como diz em Mateus. Entra no quarto, fecha a porta. É lá, no secreto, que o Senhor nos expande.
É lá no secreto que a gente começa a ter um coração mais quebrantado, sabe? Você que chega aqui e fala, nossa, às vezes, né, coloca a culpa no louvor. Nossa, esse pessoal deve ter alguém em pecado, porque eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Mas para a gente sentir a presença de Deus, a gente precisa ter vida com Deus. A gente precisa caminhar com Deus. A gente precisa estar com Deus. E aí, quando a gente caminha com Deus, pode ter louvor, pode ter, não ter, pode ter só o violão, pode não ter nenhum instrumento, pode ter só uma pessoa aqui cantando. Mas quando a gente tem Deus e a gente caminha com Ele, a gente não precisa de nada disso, fumaça, luz, nada. A gente chega aqui, se a gente caminha com Deus, a gente não precisa ninguém falar para a gente assim, olha, levanta a mão para adorar o Senhor. Não, se a gente tem vida com Deus, a gente chega aqui com o nosso coração quebrantado. E aí, de repente, né, a gente começa a sentir tanta presença de Deus e aquilo vai tomando o nosso interior, que a gente já não se importa mais com quem está aqui na frente, se está bonito, se está feio, se canta bem, se canta mal, se toca bem, se toca mal. Sabe por que isso não importa? O que importa é o que eu vou entregar para Ele. Sabe por que os louvores, eles não são escolhidos para a gente. Às vezes a gente chega aqui, eu não gosto desse louvor, vou ficar, né? Aqui eu não gosto desse louvor. Olha, escolheram só louvor que eu não conheço. Mas o louvor, ele não é para a gente, ele é para Ele. E quando os louvores, eles são selecionados, é o Pai que escolhe. Ele quer ouvir. E Ele não quer ouvir só de quem está cantando aqui na frente. Ele quer ouvir de cada um de nós. Ele quer ouvir da nossa boca. E José, ele tinha esse coração. Mas ele precisou passar por processos. Ele precisou, né, passar por dificuldades. Depois disso ele foi preso. E ele passou anos ali naquela prisão. Resumindo, né, a história dele. Passou anos ali naquela prisão. E alguém pode até tentar, assim como os irmãos de José tentaram, matar José, matar os sonhos de José. Assim como aquela mulher que se deixou usar pelo diabo e deu um falso testemunho contra José. E ele foi preso por causa disso. Alguém pode tentar te colocar na prisão, abafar o teu ministério, te esconder. Mas se foi o Senhor que te chamou, não importa onde você esteja, Ele vai te levantar. Porque o Senhor foi lá na prisão atrás de José. Não, Ele estava lá com José naquela prisão. E não importa o lugar onde você está. Se o Senhor está com você, na hora certa, depois que Ele te expandir, através do processo, Ele vai te levantar. Não se preocupe, porque, né, ninguém me dá oportunidade, porque ninguém me olha, ninguém me reconhece. Ei, ninguém pode te esconder se Deus quiser te mostrar. Mas às vezes, esse esconderijo foi permitido por Deus, assim como Ele permitiu o esconderijo na vida de José. Sabe, talvez hoje você está num lugar escondido, porque Deus está te tratando. E talvez você esteja passando por dificuldades, talvez você esteja passando por processos tão dolorosos. Imagina o que foi para José estar ali naquele lugar, passando por tudo aquilo. Só que foi para que ele pudesse expandir, né, um odre novo,
um odre novo para o vinho novo que estava vindo. Como que José ia aprender a administrar alimentos se ele não fosse levado a isso lá dentro da prisão? Ele se tornou o administrador ali dentro da prisão. Era ele que administrava os mantimentos, aquilo ali. Então Deus levou ele ali naquele lugar, no secreto, no escondido, para que ele pudesse aprender a ser um administrador. Porque quando você sabe administrar no pouco, o Senhor te coloca sobre o muito. Mas o que nós temos feito com o pouco que o Senhor tem nos dado? Às vezes a gente quer que o Senhor... Ai, Senhor, eu quero muito ser do ministério de louvor. Eu quero muito, Senhor, ser um pregador. Eu quero estar ali. Não sabe, né, o que está pedindo. Mas eu quero, Senhor, nossa, gravar um CD, gravar um, não é mais CD, né? Gravar né? Ser conhecido, ser famoso. Mas você está preparado? Você está preparado para as afrontas? Você está preparado para os levantes? Você está preparado para tudo aquilo que vem junto com tudo isso? Você está preparado? Então não reclame do tempo que você está passando escondido, porque é um tempo precioso. É um tempo precioso. É um tempo que depois a gente sente saudade. É um tempo que a gente pode aproveitar só com Deus. É um tempo de preparo, é um tempo de crescimento. Sabe, o tempo de crescimento é principalmente nesses momentos. Nos momentos de luta, de dificuldade. É muito difícil a gente crescer na bonança. Mas em meio à dificuldade a gente cresce. Em meio à luta, meu Deus, não tem nada melhor para a gente aprender a ter domínio próprio do que pessoas se levantando contra nós. E aí José podia ter reclamado assim: poxa, Senhor, mas aquela mulher, né, se levantou contra mim, foi responsável por me colocar aqui nessa prisão. Ah, Senhor. Ele poderia ter reclamado, ter desistido de tudo, ter desistido de Deus. Mas ele não fez isso. E por ele ter suportado aquele processo, naquela prisão, ele foi sendo elevado de nível, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Porque o de repente de Deus não é tão de repente assim. O de repente de Deus leva anos. O de repente de Deus é depois de muitos processos. Porque o Senhor não quer que você seja um vaso destruído. Ele quer que você tenha capacidade para suportar aquilo que Ele tem para a tua vida. E nesse período, né, nós precisamos ser persistentes. A gente precisa, sabe, tem tantas coisas que eu já passei. E eu tenho certeza que você também já passou. E que nós ainda iremos passar. Tantas coisas que nós passamos que a gente pensou assim: meu Deus, dessa eu não passo, essa eu não consigo, vou desistir, né? Porque fulano fez isso comigo, eu não vou aguentar. Só que aí você permanece. Aí você permanece. De novo, de novo, de novo. E aí quando você vê, você já passou. E você olha para trás e diz assim: nossa, eu passei por isso. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Assim como Deus estava com José, Ele está com você, Ele está comigo. E aquilo que a gente pensa que é grande demais, aquilo que a gente pensa que é impossível demais. Quando José estava ali naquela prisão, será que não passou na cabeça dele: eu vou morrer aqui?
Eu vou morrer aqui. Qual é a possibilidade que eu tenho de sair? Qual é a possibilidade que eu tenho de viver? Olha, ele tinha sonhos. Deus tinha dado sonhos para ele. Deus tinha dado sonhos para ele. Só que nada daquilo que ele sonhou estava acontecendo. Estava acontecendo tudo o contrário. E às vezes está acontecendo tudo o contrário na nossa vida. E a nossa tendência é o quê? Ah, Senhor, não quero mais. Né? Parece que quanto mais eu oro, né? Igual aquele ditado, né? Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. E é porque é o processo necessário para que a gente possa andar com Deus, para que a gente possa chegar no destino que o Senhor reservou para nós, reservou para você. Mas enquanto isso, a gente precisa obedecer. Existe um processo de obediência. A gente não pode fazer o que a gente quer fazer. A gente tem que fazer o que é preciso fazer. Você acha que é fácil a gente ter uma rotina com Deus, um devocional com Deus? Não é fácil, mas é preciso. Eu gosto muito, todo ano, de fazer um devocional. E esse ano, o meu esposo e eu, a gente começou um devocional com foco de ler a Bíblia inteira durante esse ano, mais uma vez. E não é fácil. Às vezes tem tanta coisa para fazer, né? Às vezes tem tantas distrações, tanta coisa, mas a gente precisa entender aquele versículo que diz assim, Mateus 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é fácil ter uma vida devocional com Deus. Você não precisa ler a Bíblia inteira em um ano. Não, isso foi só uma meta, um objetivo que a gente colocou para esse ano. Mas tem até aqueles livros de devocional, legal e tudo. Eu gosto muito de fazer um devocional com uma leitura minha mesmo, bíblica, né? Eu gosto muito e a gente está fazendo isso. A gente fez também ano passado, né? Ou retrasado, já nem sei mais, ano passado, né? A gente fez com os obreiros, né? Um devocional que a gente leu todo o Novo Testamento, né? No ano, na segunda metade do ano. E é tão bom, sabe? Isso faz parte. Às vezes Deus já falou pra gente o que é pra gente fazer, sabe? E a gente está enfrentando os mesmos processos, passando pelas mesmas lutas, porque a gente não faz o que Deus falou pra gente fazer. Às vezes está nas nossas mãos. Porque se a gente fizesse um devocional, Deus ia falar tanto com a gente todo dia, e a gente ia corrigir tantas coisas que a gente precisa corrigir em nós. Porque Deus só não entrega aquilo que Ele tem para entregar para nós, porque a gente ainda não está pronto. Então o que está faltando para você fazer o que depende de você fazer? Porque às vezes o que depende de Deus, Ele já fez. Ele está esperando você fazer o que depende de você. E às vezes a gente quer estar aqui, quer ser do louvor, quer pregar, quer ser um pregador, quer ser isso, e a gente não faz o que é para a gente fazer. Sabe, Satanás ele não precisa mais trabalhar colocando grandes tentações e pecados para a gente cair. Sabe qual é a maior estratégia de Satanás dos últimos tempos? As distrações, as pequenas distrações. O celular, jogos. Essas pequenas distrações, sabe, uma coisa que parece que não tem nada a ver. Elas vão começando de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. É muito sutil. É muito sutil. Você começa ali rolando o feed, aí aquilo já te leva para outra coisa, e outra coisa. E quando você vê, você já está num emaranhado de vícios, que você não consegue sair.
Porque Satanás, ele tem trabalhado muito nas distrações. Porque ele sabe que se a gente souber o poder que a gente tem com essa palavra, o poder que a gente tem em conhecer a Deus, em adorar a Deus, em dar o nosso tempo de adoração a Ele diário, para que a gente se torne parecido com Ele. Sabe? Se a gente soubesse o quanto a gente ia expandir, ia crescer, ia se tornar um odre novo, se todos os dias a gente se alimentasse dessa palavra. Ele sabe disso. E é por isso que Ele tem colocado tantas distrações na nossa vida. E essa palavra, ela corta em mim primeiro. Porque quantas vezes o Senhor já me falou para eu comer dessa palavra. E quantas vezes eu posterguei isso. Quantas vezes eu, não, só hoje. Não, só hoje. E aí quando a gente vê, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a gente vive uma vida fracassada com Deus. Por falta de posicionamento. Muitas vezes o que nos falta é um posicionamento. Porque José se posicionou. Ele falou não. O inimigo ofereceu a bandeja. E ele falou não. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. E ainda que essa sua escolha tire o teu trabalho, ainda que essa tua escolha faça você perder relacionamentos, ainda que essa sua escolha faça você perder pessoas que hoje parecem ser importantes na sua vida, escolha Deus. Nós nunca perdemos quando nós escolhemos Deus. Pode até parecer que você está perdendo alguma coisa hoje, assim como José, ele perdeu aquele lugar de governo na casa de Potifar, mas ele escolheu o Senhor. Ele escolheu, eu vou continuar tendo uma vida com Deus. Eu não sei quais são os banquetes que Satanás está te oferecendo. E hoje pode até parecer que rejeitar esse banquete vai te levar a um lugar ruim. Mas lá na frente, se você disser não, o Senhor vai te colocar em um lugar de governo. Ele está te preparando e muitas vezes Ele está te testando. Será que eu posso te entregar? Será que eu posso te dar? Será que eu já posso te abençoar? Porque se eu te abençoar, o que você vai fazer? Se eu te der o que você quer, o que você vai fazer? Se hoje o Senhor te abençoar com o emprego que você sempre sonhou, o que você vai fazer? Você vai sair para comemorar? Você vai sentar numa mesa que não era para você sentar? Você vai trocar um dia de culto para se reunir com pessoas que o Senhor não queria que você tivesse? Para desfrutar, para curtir? Então nós precisamos ter uma vida com Deus. Ter uma vida com Deus. Porque o Senhor tem preparado para cada um de nós. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. Assim como Ele tinha um chamado para José. Não pense que você está sentadinho aí, né? Um ar-condicionado ligado, igreja linda, confortável, poltrona macia, acolchoada, né? Bom. É ótimo, é maravilhoso. Glória a Deus que Ele nos proporcionou isso aqui. Só que não é só isso que o Senhor tem para você. O Senhor tem algo muito maior. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso. E só depende
de nós mesmos. Quanto tempo eu vou levar nesse processo? Sabe, tem processo que parece que nunca acaba. Eu passei por um processo na minha vida que durou aproximadamente 10 anos, 12 anos. Que era uma luta atrás da outra, uma luta atrás da outra. Mas pergunta o que eu estava fazendo para mudar. Pergunta se eu estava dizendo sim para o Senhor. Quando Ele me chamava para fazer alguma coisa para Ele, aí eu dizia assim, não, Senhor, mas eu tenho que trabalhar, porque, né, para eu sair dessa prova, eu tenho que regaçar as mangas, né, Senhor? Aí Ele me chamava, né, e eu estava afastada dos meus ministérios, estava praticamente uma crente de banco, né, de domingo, e ia. E aí ele me chamava, né, olha, eu estou precisando de você para isso. Eu falava, não, Senhor, agora não. Eu quero sair dessa prova, mas por enquanto eu não, né? Deixa eu aqui no meu cantinho mesmo. Deixa eu aqui no meu cantinho, Senhor. Talvez você já tenha até, né, sido de outra igreja e Satanás se levantou tanto e você se frustrou, né, com o homem, com tantas coisas, e isso tem se tornado uma desculpa para você estar... Eu já passei por isso. Para você estar aí no seu cantinho, né? E por muito tempo eu fiquei dando essa desculpa. Não, Senhor, eu quero só receber, né? Quero só estar aqui, não quero cargo, não quero nada. Só que aí só quem estava perdendo era eu. Porque eu fiquei no processo tanto tempo. Quando eu entendi que aquele processo que eu estava passando era por causa de mim, não era que Deus estava me castigando, me penalizando, falando que, né, não era que eu não fosse amada por Deus, não. Aquele processo que eu estava passando foi porque eu ainda não tinha entendido o que o Senhor queria. Eu ainda não tinha dito sim para Ele. Eu ainda não estava fazendo o que Ele queria. Eu ainda não estava respondendo ao chamado que Ele tinha para a minha vida. E talvez você esteja passando por um processo como esse que eu passei. Vai ser fácil? Não. Não, sabe por quê? Porque não é fácil, nem para um casal lidar todos os dias um com o outro. Imagina você em uma comunidade, em uma igreja, com várias pessoas, cabeças diferentes. Você cumprir o seu chamado naquele lugar, onde tem várias pessoas. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Só que a palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Em amor, suportai-vos. Não é desistir um dos outros, é suportai-vos. A gente precisa aprender a suportar uns aos outros em amor, porque isso faz parte do chamado que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus e eu não amar o que Ele ama. A responsabilidade dele com a igreja não é só dele, é nossa também. Se a gente diz que ama o Senhor, não tem como eu dizer que amo a Deus e não amar a igreja. Não tem como. Sabe, às vezes a minha oração é dizer: Senhor, eu não quero só compartilhar os momentos bons contigo, eu quero viver também. Sabe, eu quero de alguma forma te ajudar a cumprir o que o Senhor precisa. Sabe, é tanta coisa ruim nesse mundo, tantas... Eu quero compartilhar desse fardo com o Senhor. Eu quero fazer a minha parte. E o que nós temos feito? O que nós temos feito para compartilhar desse fardo? A gente tem deixado esse fardo só com Ele. E como nós podemos dizer que nós amamos a Ele, se nós não fazemos nem a nossa parte? O Senhor conta com cada um de nós. O Senhor conta com você. Não deixe
Deixa Ele só. O que Ele mais anseia é ter um relacionamento com você, é ter um relacionamento comigo. Porque quando a gente tem um relacionamento com alguém, a gente se importa com aquela pessoa. A gente se importa porque a gente ama. Mas eu vou dizer uma verdade muito difícil e talvez seja muito dura. Talvez você não ame o Senhor o suficiente. Porque se nós amássemos, nós compartilharíamos com Ele as dores que Ele passa. Porque isso faz parte do amor. E o Senhor, Ele te chama nessa noite, porque você pode até não amá-lo o suficiente ainda, mas Ele te ama o suficiente por Ele e por você. E é por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que Ele tem paciência. É por isso que Ele entende. É por isso que Ele não me jogou fora naquele momento que eu não entendia o que Ele queria comigo. É por isso que Ele não me lançou fora. Porque Ele nos ama. Ele respeita o nosso momento. Mas Ele está te chamando. E que nós possamos aproveitar esse momento para dizer sim para Ele. Talvez hoje você esteja aqui pensando assim: ah, Senhor, realmente eu preciso te amar mais. Fique de pé no seu lugar. E o Senhor, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia. E não importa como você chegou aqui hoje, não importa o que você fez até hoje, não importa. Porque naquele momento que a minha ficha caiu, Deus, Ele não me rejeitou. Ele não falou assim: olha, filha, agora não te quero mais. Muito pelo contrário. Ele olhou para mim, me aceitou. Ele abriu os braços. Ele abriu os braços. Só que a partir daquele momento, e eu sempre conto isso porque essa é a palavra da minha vida, a partir do momento que eu entendi que eu precisava obedecer ao Senhor, que eu precisava ter uma vida com Ele, que eu precisava andar com Ele, que eu precisava obedecer ao que Ele queria que eu fizesse, não ao que eu queria fazer. A partir do momento eu falei: Senhor, eu tomo uma decisão definitiva por Ti, Deus. Sabe, eu já fui lá no mundo, já desfrutei, eu já fiz o que eu precisava fazer, eu já trabalhei, eu já Te deixei. Mas agora, Senhor, agora não. Agora eu quero, Senhor, viver uma vida para Ti. Eu quero, Senhor, me entregar para Ti. E essa foi a melhor decisão da minha vida. Porque enquanto eu estava com um pé dentro e um pé fora, a minha vida não saía do lugar. Mas quando eu mergulhei no Senhor, Ele mudou a minha história. E Ele quer mudar a tua história aqui nessa noite. Mas nós precisamos tomar uma decisão definitiva por Ele. Abandonar vários hábitos, velhas práticas que estão fazendo com que eu não viva o que o Senhor tem para a minha vida. E quer saber? Exclusividade para o Senhor. Talvez algumas coisas tenham te prendido e você não tem conseguido dar exclusividade para Ele. Mas a partir do momento que eu dei exclusividade para Ele, eu falei: não, Senhor, custe o que custar. Se for custar a minha vida profissional, se for custar, Senhor, a minha vida familiar, se for custar, Senhor, qualquer coisa, se isso for me levar para uma prisão, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu decido por Ti.
Eu quero, Senhor, ter uma vida contigo. Eu quero andar contigo. Eu quero que tu andes comigo, Senhor. Oh. Que a gente possa se render a Ele aqui nessa noite. Não há vida melhor, não há decisão melhor do que ter uma vida com Ele. José abriu mão de tudo, para ter uma vida com Deus. Nada nesse mundo vale a pena se a gente não tiver uma vida com Deus.